Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o nosso tema do quarto projeto integrador. O nosso tema é dificuldade para negros ingressarem no mundo da educação, trabalhando a linguagem e a herança afrodescendente. Eu vou explicar um pouquinho do porquê que a gente escolheu cada matéria, o que levou a gente a escolher este jogo também. Então vamos lá trazer as práticas, da língua portuguesa, os fundamentos da língua portuguesa, que é uma matéria que a gente teve também. É essencial no EJA. Por quê, pessoal? Porque assim, a partir do momento que o aluno chega ali no EJA para estar tendo esse acesso à escola, para estar voltando ou até para estar iniciando a sua vida escolar, ele necessita dos fundamentos da língua portuguesa. Neste trabalho a gente quer ir muito além só dos fundamentos da língua portuguesa, daquele comum, porque a gente pesquisou os professores formados que dão aula atualmente no EJA, eles precisam ir muito além, porque são pessoas às vezes de idade, são pessoas que já tiveram uma vida, então precisa ir além disso, não são alunos pequenos, são outros tipos de pessoas, já são pessoas formadas, então o professor precisa ir além do comum. Então agora, sobre fundamentos da geografia e da história. Por que escolher essa matéria? A história, a gente aprofundou sobre o assunto dos negros, sobre o assunto do EJA. Então é essencial a história, a gente teve que aprofundar a história do EJA, as histórias dos negros, para a gente saber quando eles começaram a frequentar a escola, quando foi normalizado essa essência deles dentro da escola, essa presença deles ali. Então, por isso a matéria de história também que a gente teve esse semestre, e a matéria de geografia, por quê? Aonde esses negros habitavam? Teve alguma escola aqui no Brasil que era só para negros? Então, por isso a gente está usando também a geografia, que foi uma matéria que a gente teve esse semestre. Então, agora a gente irá passar o jogo, que é o que a gente desenvolveu. É um jogo de nossa criação. E como funciona? O nosso jogo será sobre um mapa, então usará muito a matéria de geografia. Rafaela, grupo, aonde ficará a matéria de história? A matéria de história, o professor presente ali na aula no momento fará uma roda de conversa com os alunos sobre um tema. Qual é esse tema? O tema é sobre os negros, como era lá atrás, a parte da escravidão, o que se passou, quais os preconceitos, o que se passou naquele tempo. Esse será o tema principal da roda ali. E como os alunos do EJA são mais velhos, eles com certeza vão interagir com esse assunto, porque é um assunto assim antigo e é um assunto que ainda causa muita polêmica assim hoje em dia. Então agora a gente irá passar o jogo, que é o que a gente desenvolveu. É um jogo de nossa criação. Como funciona? O nosso jogo será sobre um mapa, então usará muito a matéria de geografia. Onde ficará a matéria de história? A matéria de história, o professor presente ali na aula no momento fará uma roda de conversa com os alunos sobre um tema. Qual é esse tema? O tema é sobre os negros, como era lá atrás, a parte da escravidão, o que se passou, quais os preconceitos, o que se passou naquele tempo. Esse será o tema principal da roda. Os alunos do EJA são mais velhos, eles com certeza vão interagir com esse assunto, porque é um assunto assim antigo e é um assunto que ainda causa muita polêmica assim hoje em dia. Então, no segundo passo, vão ter as pecinhas numa caixinha, o aluno vai sortear ali as perguntas, retira a pergunta com auxílio do professor, porque neste momento o aluno ainda pode ter algumas dificuldades para a leitura, então o professor pode estar auxiliando. Após isso, o aluno vai para o mapa, a pergunta vai ser sobre estados, então o aluno encontrou o estado, coloca o pininho em cima do estado encontrado, a professora vai corrigir, se estiver correto, o aluno guarda a pecinha com ele, e no final do jogo, o aluno que estiver mais pecinhas é o ganhador. E agora a gente vai jogar o jogo. Sorteia a primeira pergunta. Qual o estado mais pobre do Brasil? Maranhão. Em qual estado está localizada a maior comunidade do Brasil?
Rio de Janeiro. Qual foi o último estado e cidade a abolir a escravidão? Estado de São Paulo, Campinas. Qual foi o primeiro estado a abolir a escravidão? Ceará. Quais estados do Brasil que têm maior proporção de negros? Amazonas, Pará, Bahia. Qual estado teve a primeira escola exclusiva para negros? Rio de Janeiro. Então, esse foi o nosso jogo, né? O nosso jogo, ele tem como objetivo principal, né? Que já fala no início do nosso projeto, que é trazer o conhecimento da população negra, dos estados, que também puxa a geografia, da população negra nas escolas. E é um jogo bem dinâmico, a gente criou ele para que os professores que fossem passar, né, conseguissem mudar eles, adaptar da forma que a sala precisa de um conhecimento. Em relação ao projeto, né, o nosso trabalho agregou muito conhecimento pra gente, o nosso grupo, né? A gente aprendeu um pouquinho mais da população negra na escola, aprendeu a dinâmica de jogos, enfim, que já vinham de outras matérias também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!